Caros alunos, sejam bem-vindos à Biologia Compartilhada. E hoje, como eu havia prometido, a gente vai fazer uma aula para exercitar os conceitos que foram discutidos na aula anterior de relações ecológicas. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos treinar. Primeira imagem, um homem pescando. Que tipo de relação a gente tem aqui? Vamos lá. É do tipo interespecífica ou intraespecífica? Lembrem-se, o homem é uma espécie biológica e o peixe é outra, então é uma relação interespecífica. Agora, ela é do tipo harmônica ou desarmônica? Será que essa relação aqui o peixe vai se dar bem? Obviamente que não, ele vai acabar parando numa tigela, né, num prato de alguém. Então, é uma relação desarmônica, uma relação negativa para o peixe. E qual é o nome dessa relação? É do tipo, espero que vocês tenham acertado, predação. Vamos para a próxima. Aqui vocês estão vendo o pescoço de uma girafa e uma série de pássaros, tá? Esses pássaros, o que vocês acham que eles estão fazendo aí? Tá? Vamos pensar um pouquinho. Você tem aqui a girafa uma espécie e o pássaro uma outra. Então, da mesma forma, é uma relação interespecífica. Agora é assim, esses pássaros estão procurando no pescoço da girafa parasitas, tá? Então, eles se alimentam do parasita, de carrapatos, né? de macroparasitas, né? De ectoparasitas. Então, o pássaro está, né, prestando um serviço para a girafa? Obviamente que sim. A girafa está sendo beneficiada na relação? Também sim. Então é uma relação do tipo harmônica, tá? E qual é o nome dessa relação? Lembra, é uma associação que é facultativa, né? Ninguém, na verdade, se o pássaro encontrar alimento no corpo da girafa, ele vai buscar alimento em outro lugar, né? Não é uma relação obrigatória. Então é uma relação chamada de protocooperação. Um se beneficia da ação do outro, os dois saem ganhando. Vamos para mais uma relação. Aqui nós vemos uma manada de vacas, né? O que elas estão fazendo aí? Estão pastando. E aí, professor, o que está acontecendo aqui? Lembra, gente, ó, a gente tem uma população biológica, que são as vacas, e a outra que é o capim. O capim, sim, o capim é um ser vivo, tá? Então, o que está acontecendo? As vacas estão comendo o capim. Então, se trata, obviamente, de uma relação interespecífica do tipo desarmônica. Não está sendo nada bom para o capim, né? Ser devorado assim, de forma tão predatória. E aí já dei a dica. O nome dessa relação é predação, também conhecida como herbivoria, que é uma relação que sempre vai ocorrer, né, entre herbívoros e vegetais. A próxima relação, isso daí é um cupinzeiro. Lembra, o que está acontecendo aqui? Né? Participa dessa relação apenas cupins. Então, se trata de uma relação intraespecífica. Nesse tipo de relação, você tem o quê? Você tem divisão de trabalho com castas bem definidas. Então, cada cupim aí vai se beneficiar do trabalho do outro. E como chama essa relação? Ela é intraespecífica, do tipo harmônica, e o nome da relação é sociedade. Professor, eu não vejo relação ecológica. Eu só vejo uma menina bebendo leite. Aqui cabe uma ressalva. Sempre que a gente visualizar numa relação ecológica um produto aqui, seja ele de origem animal ou vegetal, significa dizer é o mesmo que o animal ou vegetal que deu origem ao produto. Então, nessa relação aqui, nós vemos o quê? Uma menina com uma vaca, tá? E a menina bebe o leite que é proveniente da vaca. Então, qual é o nome dessa relação? Essa relação é uma relação interespecífica do tipo desarmônica chamada de predação.
A próxima relação é um caranguejo que se esconde na concha de um molusco. Normalmente ele procura abrigo, ele cresce um pouco mais e procura outra concha. Qual é o nome da relação em que um ser, né, vive no outro, né, procurando abrigo e proteção? É uma relação interespecífica do tipo harmônica, chamada de inquilinismo. E na próxima, isso daqui para quem não percebeu, é um líquen. Os líquens são associações de algas e fungos. Isso é muito comum, provavelmente na árvore, no quintal de vocês, tem muitos líquens. Tá? E qual é a função aqui? O que ocorre? Aqui ocorre uma colaboração mútua entre o líquen e a alga, entre os fungos, né, e as algas, que constituem o líquen. Os fungos fazem absorção de minerais e água e passam para as algas. As algas utilizam esses materiais como matéria-prima para produzir a glicose, que é o produto da fotossíntese, e passam para o fungo. Então é uma associação obrigatória em que um não vive sem o outro. Qual é o nome dessa relação? É uma relação interespecífica do tipo harmônica, chamada de mutualismo. E por último, nós temos uma borboleta visitando uma flor. Lembra, gente, que na flor é a flor que possui as estruturas reprodutivas da planta, né? Então a borboleta vem aqui, visita uma flor e leva o grão de pólen para outra flor. E isso vai facilitar aí muito, né, a fecundação depois da planta, né? Como é chamada essa relação? Essa relação é chamada de protocooperação. Vamos para a próxima. E aí, o que a gente está vendo aqui? Ao que parece uma serpente, né, devorando outra, tá? Mas vamos lá, como que é o nome dessa relação? O que vocês acham? Na verdade, assim, o 99% dos alunos acham, né, que isso daqui é um caso de canibalismo, tá? Por quê, né? Uma serpente está comendo outra, tá? E na verdade não, pessoal, a gente tem que ter em mente que você tem várias espécies, né, de canibalismo, né? Por definição, o canibalismo é uma relação intraespecífica, né? Que são seres da mesma espécie que estão envolvidos. Agora aqui não parece que é um ser, né, da mesma espécie. Vamos considerar que não seja, que é um outro tipo de serpente. A gente sabe que as serpentes, né, tem serpentes que são especializadas, né, em se alimentar de outras serpentes, como por exemplo a coral, né, como por exemplo a mussurana, tá? Então, essa daqui não seria uma relação interespecífica, um ser, né, se alimentando de outro tipo de ser, de outra espécie, tá? Lembrando que a gente está utilizando aqui, né, o conceito de espécie mais difundido nos livros de ensino médio, que é aquele que são organismos, né, são organismos que, quando se reproduzem, produzem, né, descendentes férteis, tá? Então, o nome dessa relação, né, não seria canibalismo, seria predação. Vamos para a próxima. O que temos aqui? Temos um carrapato e um gato, né? Então, eu preciso dizer aqui que é uma relação interespecífica. Gato e carrapato são entidades diferentes. Não preciso dizer a essa altura que é uma relação desarmônica, né, ou negativa para o gato. É óbvio que o carrapato aqui ele está aderido, né, ao gato e está esfoliando o gato, está vivendo às custas do gato, né? E qual é o nome dessa relação em que você tem o hospedeiro, que é o gato, e um parasita vivendo nas custas do hospedeiro? Muito fácil, né? O nome da relação é parasitismo. Vamos lá para mais uma. O que temos aqui? Duas gazelas. Aparentemente elas estão num processo aqui de disputa.
Lembra? Sempre que houver sobreposição de alguma necessidade do animal, você tem um processo de competição. Por que é intraespecífica? Porque as gazelas pertencem à mesma espécie. E vamos um pouquinho mais além. Por que ocorre a competição intraespecífica? Ela vai ocorrer por 3 fatores. Primeiro, disputa de parceiros sexuais. Todo ser vivo quer se reproduzir, tá? Precisa se reproduzir. É uma questão de perpetuação da espécie. Segundo, território. E terceiro, o alimento, né? Propriamente dito. Mais um caso de competição intraespecífica. Os ursos estão disputando provavelmente território. Nesse caso, um pedaço de rio. Acesso a salmão é sempre muito interessante, principalmente se você for um urso. E a próxima aqui você tem um tubarão e vários peixes nadando ao lado do tubarão. Vamos pensar um pouquinho, né? Qual é o nome da relação em que um vai se alimentar de qualquer forma e os peixes, os que estão em volta aqui, vão se alimentar das sobras, tá? Qual a expectativa? Lembra? Qual a expectativa desses peixes aqui? A sobra, né? É sempre bom você não gastar muita energia caçando, né? Então, o nome dessa relação é comensalismo. Eu vou ajudá-los, a imagem está muito fechada. O que vemos aqui é um coral. Lembra, nesse tipo de associação ocorre dependência física. Todos os seres aqui envolvidos estão conectados uns aos outros. Então é muito difícil visualizar aonde começa o indivíduo e onde termina o outro. Tá? Então vamos classificar essa relação. É uma relação do tipo intraespecífica, harmônica, em que um se beneficia da presença do outro. Tá? São várias linhas aí de benefícios, né? Inclusive reprodutivas. E às vezes acontece divisão de trabalho, às vezes não. Nesse caso aqui não há divisão de trabalho. Cada um está por si, no que se refere à captura de alimentos. Agora, qual é o nome dessa relação? É um tipo de colônia. É o tipo de colônia isomorfa, lembra? Todos são iguais. E a próxima relação é a relação do tipo em que um se alimenta do outro. Obviamente que é uma relação desarmônica, do tipo intraespecífica, são duas relações intraespecíficas, chamada, eu espero que vocês tenham acertado, canibalismo. Como diria Roberto Avalone, meu Deus, professor, alienígenas não caem no Enem. Eu sei que não, mas essa relação é perfeitamente passível de classificação. Vocês lembram que a gente discutiu o conceito de ecossistema? Esses conceitos utilizados em ecologia são muito abrangentes. Então, praticamente tudo cabe dentro de um conceito de ecossistema. Por exemplo, um fio de cabelo, uma rocha, um aquário, uma poça d'água. Então, assim, vamos tentar classificar isso daí, tá? Assim, com relação à existência ou não de aliens, eu sou cético contra a existência de aliens vindo visitar a gente aqui o tempo todo. Só que eu sou mais cético ainda contra a não existência de aliens. O universo é muito vasto. Então vamos lá, né? É uma relação intraespecífica ou interespecífica? Dá para pressupor que seja uma relação interespecífica. Somos uma espécie, o alienígena provavelmente é outra. E aí, do tipo harmônica ou desarmônica? Isso vai depender. Vai depender do quê? Das intenções. Se os alienígenas abduziram para fazer experimentos, se foi para passar sonda, para entubar, isso não é nada legal. Aí vai ser desarmônica. Agora, se chamou para um café, aí, né, pode ser uma relação harmônica. E eu deixei aqui um ponto de interrogação. Meu Deus, essa é muito difícil, professor. Essa relação aqui é complicada. Então, assim, a gente sabe que é uma relação intraespecífica, tá? Entre homem e mulher, isso é óbvio, né? Agora, se é harmônica ou desarmônica, é muito
complicado, porque ela começa harmônica, depois passa para desarmônica, né? Ela pode começar aqui com uma predação, depois evoluir, né, para um parasitismo, às vezes um caso de canibalismo. Meu Deus, né? É muito complexa essa relação, né? Essa sim é muito difícil de classificar, porque ele é muito transitória, tá certo? Então tá bom, gente. Eu deixei um ponto de interrogação aqui. Foi um prazer revê-los. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso. Tchau. Gente, o último recadinho no final. Não esqueçam de dar o like. E se houver dúvidas, deixem nos comentários que à medida do possível eu respondo. Tchau.